Olá, metafísicos e metafísicas, espero que estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Valdir Ramos. Essa aqui é a aula 3 da semana jornada do metafísico. Na aula passada, nós falamos sobre como atingir a consciência metafísica e a inteligência emocional, que é o caminho para a elevação espiritual. Então, se você não assistiu ainda, o link está disponibilizado lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. E se você não estiver no grupo do WhatsApp, ele está disponibilizado no seu e-mail. Tá? Eu enviei o e-mail para todos que se cadastraram lá no site do evento. E aí é só você acessar lá que vai ter o link das duas primeiras aulas, da aula 1 e da aula 2, ok? A estrutura da aula de hoje será esse aqui, o propósito, como eu já expliquei nas aulas anteriores, uma nova visão, degraus da percepção, o tema e uma pergunta que me fazem muito, né, que é como sentir o amor que cocria. Né? E por fim, separei aqui uma liçãozinha de casa relacionada com o tema de hoje. Tá? Depois eu também vou fazer um desenho aqui para poder fazer uma explicação sobre o tema da aula 3, ok? Então, começando sobre o propósito, né? O propósito é que vocês atinjam a consciência metafísica. O que é consciência metafísica? É a percepção da consciência invisível que manifesta o visível. É aprender a trabalhar com essa consciência e se alinhar com ela, para que você manifeste na sua vida apenas as harmonias, ok? Isso que é ser um metafísico, é controlar sua realidade sem ter que controlar os outros, sem querer controlar os objetos ou as pessoas, controlando apenas a si próprio. E a partir desse autocontrole e essa harmonia interior, essa harmonia se manifesta no exterior também, ok? O propósito dessa aula aqui é trazer uma expansão da consciência de vocês sobre a forma como nós olhamos para o mundo externo, ok? Essa nova visão ela é muito importante. Por quê? Porque nós vemos hoje um mundo que aparentemente, né? Aparentemente não, é a realidade no mundo, né? Nós temos que estar aterrados. Mas isso nós julgamos pela aparência. Então o nosso mundo, julgando pela aparência, está completamente condenado, está completamente subjugado pelo erro, né? Está completamente mergulhado em problemas, né? Em desafios, em desavenças, discórdias, doenças, carência, miséria. Mas essas são apenas percepções que nós vemos com os olhos, com os sentidos, né? Através dos nossos filtros, ok? Só que a realidade, ela não é isso. E se nós julgarmos a realidade através dessas percepções, né, dos 5 sentidos, nós estaremos sempre nos enganando. Porque os sentidos físicos, eles não refletem a realidade espiritual, que é a consciência superior, que manifesta tudo o que existe. E aí, fazendo a avaliação do exterior, né, que aparentemente é mal, é desarmonioso, fazendo isso, você está julgando, você está projetando nele uma ideia de mal, de um poder mal, de algo ruim. E quando você projeta lá fora essa ideia de algo ruim, você acaba, por consequência, tendo medo. Porque se você acredita que tem algo de ruim para temer, aliás, algo de ruim no exterior, significa que esse algo de ruim pode chegar até você. Então nós vivemos numa atitude de autodefesa. Deixa eu levantar a cadeira um pouquinho mais aqui. Nós vivemos numa atitude de autodefesa, de territorialismo, de carência, de luta ou fuga, tá? Que é o famoso cérebro reptiliano. Para quem nunca ouviu falar, o cérebro reptiliano é aquela parte mais primitiva do nosso cérebro que está preocupada com a sobrevivência da espécie, algo bem animalesco mesmo, sabe? Isso seria chamado o ID, né? Configurado pelo Freud como esses instintos animais de reprodução, de alimentação, etc. E aí, o nosso trabalho
como na conscientização, na elevação espiritual, é justamente não permitir que esses instintos se sobressaiam às nossas vontades conscientes, ok? Então isso que é a tomada de consciência, é não viver mais pelos instintos, se tornar um ser humano, né? Dada as devidas proporções da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade de consciência, já que nós temos o neocórtex desenvolvido, né? O neocórtex, o córtex pré-frontal, que nos torna Homo sapiens sapiens. Então, façamos jus a essa nomenclatura, ok? E aí, quando a gente... isso é o fortalecimento do nosso ego, né? O superego. É o fortalecimento. Algumas pessoas falam que a gente tem que destruir o ego, que tem que fragilizar o ego. Não, é justamente o contrário, porque se a gente fragiliza o ego, ele fica refém dos nossos complexos instintivos, ok? Esses complexos instintivos causam reações não esperadas. Quando a gente reage, a gente está agindo de uma forma inconsciente. E essa não é a ideia na busca da elevação espiritual. A ideia é nós agirmos conscientemente, sempre conscientemente, ok? Então, os degraus da percepção. Então a gente chega nesse conteúdo, a maioria das vezes, quem chega nesse conteúdo aqui e persiste, assiste, estuda, é uma pessoa que já passou por muitas dificuldades nessa trajetória da conscientização. E essas dificuldades todas são colocadas na vida da pessoa justamente para que ela desperte, tá? Nada acontece por acaso, sempre tem um propósito. Algumas pessoas não vão precisar passar por tantas dificuldades e outras passam por mais dificuldades, mas normalmente as pessoas passam por algumas dificuldades e vão buscando alternativas para resolver esses problemas. E aí chega em um ponto em que ela acaba descobrindo o poder da mente, né? E aí ela vai testando isso, que já é algo além, né, dessas técnicas materiais. Então ela vai para o poder da mente e vai para as técnicas da mente, e aí chega um momento que ela percebe que tem os poderes da mente e está funcionando. E aí, frustrada, ela acaba encontrando um conteúdo espiritual, algo mais aprofundado, né? Que é esse conteúdo que eu estou trazendo aqui, ou como o conteúdo do Joel Goldsmith, tá? Como o conteúdo dos palestrantes sérios por aí, tá? Que temos na internet. Não são todos, não é a maioria, mas tem sim palestrantes sérios que falam sobre este assunto aqui de forma séria, falam sobre a manifestação, sobre a cocriação de forma séria, tá? Então, aí a pessoa chega nesse conteúdo e se regozija, né? Acaba se confortando porque vê que isso é um conteúdo que é o famoso caminho infinito, né? Como nomeou o Joel Goldsmith. É o caminho infinito porque quando você chega nesse conteúdo, não tem mais stop, não tem mais um limite. Igual quando a gente chega no poder da mente, né? Que chega um momento que ele já não está mais resolvendo mais nada, mais doenças, não está mais resolvendo questão financeira e etc. Porque enquanto a gente trabalha no nível da mente, a gente está trabalhando algo dual, tá? E quando a gente está trabalhando algo dual, a gente sempre vai ter problemas. É inevitável, porque é a nossa percepção que colapsa as ideias. Então você escolhe se você vai trabalhar com a onda ou você vai trabalhar com a partícula. Quando você escolhe trabalhar com a partícula, você vai ter os resultados da partícula, que é aceitar a doença, a miséria, aceitar que tem limites, mas o espírito não. O espírito você pode trabalhar com várias formas, multiplicando, dividindo. O espírito é infinito, eterno e harmonioso, ok? Então, quando a gente começa a trabalhar com a onda, a gente começa a trabalhar a nossa consciência com a percepção de onda, da onipresença, perceber que nós somos manifestação de Deus, que Ele nos envolve, que envolve as outras pessoas também, mesmo que elas ainda não tenham percepção disso, que elas ainda estejam sendo vítimas da mente carnal, da mente mortal, da mente que trabalha com a matéria. Nós compreendemos isso e isso nos torna muito mais compreensivos na nossa vida cotidiana, nos torna muito mais tranquilos, mais calmos quanto às situações aparentemente desarmoniosas, porque a gente está ali reinterpretando, né? É justamente o
conteúdo dessa aula. A gente está ali reinterpretando, ressignificando. Vou dar até um exemplo aqui agora, que eu fui pegar um dia eu fui pegar a garrafa de café, e a garrafa de café tinha sumido. E eu tinha percebido que tinham pego a garrafa e levado não sei pra onde. E aí nesse momento eu pensei em mandar mensagem para as pessoas, perguntar assim, você levou a garrafa de café embora? E e aí na hora assim eu falei, não, pera, não posso reclamar, não vai adiantar de nada. E aí eu peguei na hora, fui lá, fiz outro café, joguei na xícara mesmo e tomei o cafezinho. Então é assim, e aí depois eu falei, poxa, que legal, eu pude ressignificar isso. É uma coisa muito simples, mas é uma coisa que vai mudando a nossa vida de uma forma muito significativa. Tá? Um exemplo também muito grande que eu fiz isso foi quando eu tinha trabalhado por 6 meses com vendas e eu não consegui resultado nenhum. Isso antes de eu aplicar as técnicas, tá? Antes de eu começar a ressignificar, de eu começar a entender a onipresença, de começar a entender que todos nós somos essa manifestação do campo unificado, né? Que somos uma consciência apenas, que não tem diferenciação entre a sua consciência e a consciência de Deus. A diferenciação está apenas no limite da percepção que você mesmo coloca sobre a realidade. Então, eu passei todo esse tempo sofrendo, né, depois que eu descobri, mas ainda não tinha chegado nesse conteúdo. E aí eu tava sem emprego, tava sem ganhar dinheiro e tudo mais. E aí chegou um momento que eu já gravava vídeos, já fazia conteúdo pra internet. E aí eu precisava trocar de meu celular, porque meu celular tinha quebrado, eu não tava conseguindo gravar vídeos e conteúdos. E aí na mesma semana que meu celular quebrou, eu fui lá, comprei outro, sem ter dinheiro, né? Comprei a empréstimo. E aí na mesma semana, aplicando isso, essa percepção, me tranquilizei, sabia que Deus ia colocar as coisas no devido lugar. Apareceu trabalho para que eu pudesse dar continuidade nas minhas outras atividades, né? Tanto digitais quanto minhas pessoais. E aí as coisas andaram e progrediram. Eu posso dizer pra vocês, nem lembro a última vez em qual eu estive doente, tá? E assim, eu não sou uma pessoa que vive tomando vitaminas, suplementação e etc. Praticamente eu já frequentei bastante, já fiz bastante exercícios físicos e tudo mais, mas hoje pela correria acaba não dando pra fazer. Então assim, normalmente uma pessoa que vive dessa forma, não tem uma alimentação super regulada e tudo mais, as pessoas tenderiam a dizer que, poxa, seria normal ficar doente, mas eu nem lembro a última vez. Eu vejo pessoas que se tratam, estão sempre se cuidando, não sei o que, e estão doentes. Mas assim, isso não é uma justificativa para a pessoa não ir no médico, tá, gente? Eu já tô falando aqui, não é para você deixar de fazer tratamento. Se você estiver precisando de cuidar da sua saúde, vá no médico, até porque esses resultados eles começam a vir a partir da sua percepção e sentimento, ok? Então não adianta de nada você achar que só porque eu estou te falando aqui, porque a minha percepção é muito diferente da sua, tá? E o que eu estou falando aqui é algo totalmente individual, mas eu estou te falando aqui resultados de vários anos de interpretação, de estudos, etc. Então isso aqui vai mudando, vai trabalhando sua consciência com o tempo, tá? Então vai chegar um momento que você não vai mais precisar ficar dependendo dos tratamentos materiais da vida, ok? A gente vai começar a nossa própria consciência não vai estar ali sempre trabalhando a harmonia. E aí a partir disso você vai poder trabalhar a cura também, como o Joe Augusto me falou, tá? Porque a cura ela parte de uma conscientização, né? De uma transferência de consciência que acontece. Você não está alterando o corpo da pessoa, você está alterando a consciência dela. E a partir dessa transferência de consciência que acontece, essa conexão entre consciências, acontece a cura, tá? Então, o degrau de percepção é esse. Quando você está lá, cheio de problemas na vida material, primeiro você vai buscar os resultados, né, as mudanças na vida material, então colocando mais esforço, trabalhando mais, etc. Depois você vai entender, a gente acaba percebendo que a nossa mente interfere nesses resultados e começa a tentar usar o poder da mente
e vê que ele é até significativo por alguns tempos, mas logo a gente precisa dar outro salto, que é para partir para a compreensão do espírito, tá? E aí a gente vem para o caminho infinito, que esse realmente não tem mais outro salto, porque a gente já está chegando na realidade última, ok? E aí, reinterpretar as situações, né? E não reconhecer o mal. Então, um exemplo que eu costumava dar para as pessoas é de uma criança. Quando ela é pequena e alguém chama, ou ela vê alguém chamando outra de feia como e vê isso como um xingamento, né? Vê a outra pessoa se estressando e tudo mais, e aí ela vê que a outra pessoa se estressa com esse xingamento e acaba acontecendo o quê? Ela associa o xingamento ao estresse, vê que se alguém chamar ela dessa forma, ela vai precisar se estressar. Então, a partir disso, ela forma uma condição ali na mente dela, né? Uma associação de que quando ela for chamada de feia ou algo do tipo, ela vai ter que se estressar, né, para cumprir com aquilo que ela aprendeu. E essa é uma interpretação negativa, né, óbvio, porque vai gerar um sentimento negativo. Mas aí, se uma pessoa, se essa mesma menina, ela visse essa pessoa reagindo de forma tranquila, muito provavelmente no futuro ela veria que não é necessário se estressar por causa disso, né? A menos que alguém dissesse para ela e reforçasse a conexão de outra forma, mas equalizando as situações, né? De forma que as duas pessoas passassem pelas mesmas coisas e uma visse uma reagindo de forma ruim e outra reagindo de forma neutra, de forma tranquila, essas duas no futuro teriam percepções diferentes da realidade. E aí, essa que vê as coisas de forma negativa, a tendência é que ela viva mais coisas negativas, porque ela fica interpretando as coisas de forma negativa. Então, não é que vai mudar o tanto de coisas negativas que uma pessoa e a outra vai passar. A questão é que uma vai interpretar de forma boa, de forma com aprendizado, nem vai ligar, né, para quando essas coisas acontecerem, e a outra vai ficar sempre na negatividade. Qualquer coisinha que acontece, a pessoa vai projetar essa sombra, vai projetar essa questão do inconsciente, né? A sombra é o desconhecimento da realidade, tá? E quando a gente desconhece a realidade, o que a gente acontece? A gente está colocando força num poder do mal, né? O desconhecimento da realidade é não reconhecer que só existe uma consciência, que ela é divina e que nós somos parte dela. Então, quando a gente se conhece disso, a gente está cada vez mais acreditando nesse poder do mal, e por isso a gente tem insegurança, baixa autoestima, medo, todos os sentimentos negativos que são produzidos por causa disso, tá? Por causa dessa necessidade de lutar contra algum mal. E aí, quanto mais a gente se afasta, mais esse nível de fuga da realidade a gente tem, né? Mais esse nível de distorção. E aí, quando a gente começa a reinterpretar as coisas com a visão da onda, da onipresença, do campo unificado, esses sentimentos começam a se equalizar. E aí junto vai os hormônios, os hormônios vão se equalizando também, vão baixando os hormônios do estresse, a dopamina, a serotonina vai aumentando cada vez mais, e isso vai ajudando a pessoa a se harmonizar em todas as áreas da vida, ok? Então, a reinterpretação é uma das coisas mais importantes que as pessoas podem fazer, porque isso depende de um estado de presença. É muito importante ter um estado de presença para você poder reinterpretar. E aí a gente vai trabalhando isso como? Meditações curtas durante o dia, 30 segundos, 10 vezes por dia de 30 segundos, tá? Sempre que puder, dar uma paradinha aqui, tá trabalhando no computador, lembrou sobre isso, vê um pensamento de onipresença aqui, para, 30 segundos. Eu sou a onipresença, Deus me permeia e eu permeio Deus. Ele está em mim e eu estou nele. Eu sou consciência divina, né? E aí trabalhe esses pensamentos. Quando você estiver lá, esses pensamentos eles vão fluir assim cada vez mais. A gente vai se acostumando, porque a gente vai abrindo esse canal para a percepção da consciência divina, ok? E aí a gente vai cada vez mais se desenvolvendo, e é algo que é exponencial, porque quanto mais você trabalha isso, mais fácil fica. Então mais você trabalha,
essa consciência, esse desenvolvimento, e mais fácil vai ficando. E aí a gente vai conseguindo atingir aquele silêncio. O que é aquele silêncio que o pessoal tanto fala, né? O poder do agora, não sei o que. É essa capacidade de estar tranquilo, né? O soltar. Então você não precisa ficar racionalizando, não precisa ficar pensando sobre o que você vai fazer, sobre o que você tem para fazer no futuro, sobre o passado, porque você já equalizou as sombras do passado. E aí você não precisa ficar com medo ou ansiedade, porque você não vai projetar mais elas para o futuro com medo de que elas venham a acontecer. Porque é justamente isso, as pessoas que são ansiosas, elas ficam acreditando que o que aconteceu no passado, alguma carência, etc., vai vir a acontecer no futuro. Então ela tem que ficar preocupada para estar resolvendo isso agora. E as pessoas que ficam preocupadas com o passado, geralmente se tornam depressivas, é porque elas ficam muito presas, elas se sentem muito culpadas, né? E isso causa muitos problemas. Então é um conjunto, é uma bola de neve, né? Um efeito dominó. As cartas vão caindo. Então, quando a gente começa a trabalhar essa conscientização aqui que eu falei pra vocês, as coisas mudam por completo, ok? Eu trouxe alguns trechos aqui do livro do Joel Goldsmith, O Trovejar do Silêncio, que é muito importante. Tá? Então eu vou ler aqui pra vocês e vou dar a interpretação para que vocês entendam, ok? A mente, a sua ou a minha mente, se imbuída da verdade espiritual, torna-se um instrumento por meio do qual Deus aparece e se manifesta. E aparecendo, ele se torna o corpo do nosso mundo exterior. Ou seja, o que ele quis dizer com o corpo do nosso mundo exterior aqui? É como se Deus incorporasse nas coisas. Ele já está incorporado, mas essa nossa percepção faz com que essa harmonia interna se manifeste no exterior também. A gente acaba elevando nossa frequência e aí, consequentemente, a gente atrai mais situações positivas. Isso não significa que você não vai atrair uma pessoa negativa para você, porque pode ser que essa pessoa tenha um trabalho, você tenha um trabalho com essa pessoa para ajudar a conscientizar ela, etc. Então, quando chegar uma pessoa e ela demonstrar que você pode ajudar ela de alguma forma, mesmo que ela esteja negativa, etc., você vai ajudar sem problema nenhum, entendeu? Então a gente não pode ter que ficar fugindo das situações, porque quando está fugindo significa que ainda você não equalizou aquilo em você, ok? O que chamamos de mente carnal é meramente a crença em dois poderes, ok? Bem e mal. E quando reconhecemos isso, podemos parar de combater o erro, tentar superá-lo ou removê-lo. Nunca tente se proteger da mente carnal ou mente mortal, ok? Então, o que a gente chama de mente carnal, de mente iludida, né, essa hipnose, é apenas uma crença em dois poderes. Acreditar que tem o Deus e que tem o diabo, e que Deus tem que lutar contra o diabo, e vai vir um apocalipse, e aí Deus vai sair na espadada com esse ser chamado diabo que está fazendo o mal no mundo, né, que faz as pessoas se jogarem no mundo das drogas, das profanidades, ok? Mas isso é apenas uma ilusão, porque a única realidade é esse campo que manifesta tudo, né? Como poderia haver outra realidade? Se Deus é que manifesta toda a existência. Então, essa percepção é apenas uma crença que está embutida na mente de cada uma das pessoas, né? Porque isso já vem do inconsciente coletivo, tá? Os 7 bilhões acreditando nisso, tem mais 30 bilhões do outro lado acreditando nisso também. Então, é um grande problema, né? Essa questão da dualidade. E que fica muito difícil de você entender se você vai ler, por exemplo, um livro oriental, e geralmente eles não passam dessa forma tão esclarecida. Tá? Depois, se vocês quiserem ver um livro oriental, vocês vão ver que lá tem muito paradoxo e tudo mais, tem aqueles koans. E se você for trabalhando aqui na consciência, uma hora você acaba percebendo. Mas pelo Joel Goldsmith, né, fica muito fácil de entender isso. Pelo Carl Jung também, ele explica muito bem sobre o consciente coletivo, sobre sombras. Eu falo muito sobre o Carl Jung, que é o psicólogo, porque basicamente o trabalho dele foi ensinar como chegar à iluminação espiritual, tá? Então, se a gente tenta se proteger de algo, né, como ele falou aqui, ó, podemos parar de combater o erro
tentar superá-lo ou removê-lo. Nunca tente se proteger da mente carnal ou mortal, porque ela não existe. Então, quando você tenta se proteger de algo, você está colocando força naquilo, você está dando força mental para aquilo. É apenas... Vou tomar um pouquinho de água aqui. É apenas quando tentamos segurar algo ou alguém, ou tentamos nos afastar de algo ou uma condição, que estamos ligados. Aí eu coloquei aqui entre aspas, entre parênteses, apegados, contrário do soltar. Né? Então, quando a gente está ligado com alguma coisa, quando a gente está tentando se afastar dela, a gente está colocando força nisso para chegar ou para se afastar. Né? O chegar, por exemplo, na lei da atração, que o pessoal tanto fala aí que a gente tem que colocar o foco, não sei o que, a mente lá, e a gente fica visualizando, imaginando, não sei o que, e quando você fica focando assim, você está tentando se ligar a ela, e você está se apegando, ok? E aí quando você faz o contrário, que você quer afastar alguma coisa de você, uma pessoa, uma situação, você também está se apegando, você também está colocando força nisso. Então, é por isso que as pessoas, é por isso que não funciona a lei da atração, e por isso que tem tanta gente aí falando mal disso. Por isso que você vê tanta gente aí brigando, né? Discussões pra falar que lei da atração tá errado e não sei o que. Justamente porque as pessoas não sabem explicar. Parece que é poder do pensamento mágico, né? Vai passar a mão no gatinho e aí vai ganhar na loteria e etc. Ok? Então, essas ideias são ideias totalmente distorcidas da realidade, ideias para se manter na zona de conforto, né? De que você vai pensar algo e vai acontecer com toda a facilidade. Primeiramente, primeiramente que não é o ego que manifesta a realidade, quem manifesta a realidade é o self, é a centelha divina, essa parte de Deus que está em nós. Só que ela só se manifesta quando a gente toma percepção dela, quando a gente toma consciência dela. Enquanto não está essa consciência dela, a gente vai manifestando aquilo que está de acordo com a nossa consciência. Então, enquanto você acredita na dualidade, você vai acreditar na separação. Né? Não é simplesmente acreditar que tudo é energia, que o seu pensamento move a matéria. Porque você ainda está acreditando que o seu pensamento vai agir sobre a matéria. Então, existe a matéria. Então, também existe os problemas da matéria. Então você pode até usar isso aí, vai manifestar ali a benesse por um certo tempo, mas você está intrínseco nessa ideia de que uma hora ou outra essa benesse vai virar algo ruim, vai virar algo do oposto, ok? Então é por isso que tem que ser transcendida essa ideia de bem e mal, tá? E de poder da mente. E por último aqui, aquilo que nós falamos sobre o sentimento, a importância do sentimento. Ele fala aqui assim: assim como o homem se torna convencido em seu coração, assim será com ele. Então assim, quem que é esse cara aí, Valdir? Quem que é esse Joel Goldsmith? Joel Goldsmith foi o maior metafísico dos últimos 500 anos, né? Pelo que se julga pela história, né? Vendo a história que nós temos dos últimos 500 anos, Joel Goldsmith foi o maior metafísico. Por quê? Ele curou milhares de pessoas. E ele também foi curado muitas vezes. Ele mostra na história dele, no livro Jornada Espiritual de Joel Goldsmith, que ele pegou tuberculose naquelas épocas, né, no século XIX, que a tuberculose era praticamente incurável. Pouquíssimas pessoas se curavam disso. E ele, por acaso ou não, foi uma pessoa que se curou, e ele até tirou um raio-x depois mostrando que um dos pulmões dele eram atrofiados, não funcionava, só funcionava um lado do pulmão dele. Isso foi uma das coisas que culminou no despertar espiritual dele, ok? E aí depois ele curou várias pessoas, tem relatos disso, se vocês precisarem na internet aí vão ver o quão importante ele foi na história. E não precisa nem disso, na verdade, pelos livros dele você já vai perceber que a mensagem dele é uma mensagem muito profunda. Tanto é que quando ele publicou O Caminho Infinito, uma editora lá da Inglaterra chamou ele e falou: isso aqui é o novo Cristo na Terra, tá? Então, para vocês verem a profundidade desse conteúdo. Então, como ele falou aqui,
assim como o homem se torna convencido em seu coração, assim será com ele. Então, vocês veem aqui o quão importante é ter o sentimento, né? Esse sentimento da onipresença. Né? Você vai trabalhando intelectualmente primeiro e depois isso vai descendo para o coração, né? Vai integrando ao sentimento. E por último aqui, eu vou fazer um desenho aqui antes de responder essa pergunta. Eu queria mostrar para vocês sobre essa questão da percepção da presença, né? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Dá pra ver? Dá. Então, assim, como que funciona essa questão da percepção da presença, dessa união, né? Isso aqui é uma explicação que eu estou adaptando da psicologia analítica, da psicanálise, porque eles falam de uma forma que exclui a importância do self, que seria a centelha divina, que seria a individualização de Deus em nós. E aí eu formulei aqui de uma forma que fica muito mais prática de se entender quando a gente está falando de metafísica, ok? Então, o que acontece? Nós temos nosso centro, que é o self, ok? Esse círculo aqui é o self, a centelha divina. Todos nós, tudo que existe, tem isso aqui, que é a nossa fonte de conexão com Deus, com a nossa percepção divina. E quando a gente vem para a Terra, quando a gente encarna aqui, a gente vem com ele totalmente limpinho assim. Só um ser clean, né? Um exemplo, lógico. Ele vem limpinho, virginal, sem nenhum conteúdo. E aí o que acontece? Se isso aqui é uma parte de Deus e ele não tem nenhum conteúdo, significa que ele está exatamente como é Deus. E qual que seria o ganho de Deus se ele criasse um monte desse daqui e deixasse por aí? Não ia fazer diferença alguma para ele, não ia somar diferença, não ia somar nenhuma informação para ele, porque seria como você pegar um computador e duplicar a área de trabalho dele lá, né? Imagina que você compra um computador limpinho e só duplica, né? Faz uma página um segundo perfil, só que vai estar tudo igualzinho. O que vai ter de um perfil para adicionar o outro? Nada. Não vai ter nada para adicionar, né? Pensando nessa abstração. Então, o que ele faz? Ele cria outro centro. Vou fazer um pouquinho maior aqui para dar para entender, né? Vou fazer até de outra cor aqui. Ele cria esse outro centro, que é o ego, né? É o nosso livre-arbítrio, é a capacidade. Tá? Então aqui eu vou colocar um S aqui no meio, para vocês entenderem que aqui é o self. Aqui é o self. E aqui fora é o ego. Ok? Esse aqui é o ego. Dá pra ler? Certo? E aí, o que acontece? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai ganhando nossas crenças, informações, vamos vivenciando cada uma dessas coisas, o que nos torna únicos, né? Porque cada um vai vivenciar algo único através das suas crenças, das suas relações com suas amizades. A gente vai expandindo esse ego. Então o que acontece? Ele vai crescendo, vai ganhando informação. Só que essas informações, elas estão de acordo com o paradigma do local onde a pessoa está. É claro, da consciência coletiva que o planeta tem, onde a pessoa está. Mas, no nosso caso, ela vai se afastando do self. Por quê? Porque no nosso paradigma em que nós estamos, existe a dualidade. Então, cada vez mais a gente vai ganhando informações duais, vamos acreditando no bem, no mal, etc. E a gente vai vivenciando cada vez mais isso. Então, a gente vai ganhando informação. Vamos preenchendo isso aqui, ó, com informações. Cada vez mais atritos, vamos passando por situações.
Só que chega num momento que essa expansão do ego, ela começa a causar tanto problema para a pessoa, né, que ela começa a perceber que tem algo de errado. E aí nesse momento é aquele momento do degrau, né, que ela passa do degrau da matéria pro mental e aí posteriormente pro espiritual. E o que acontece? Quando ela começa a trabalhar o espiritual, esse ego aqui, ele começa a voltar, né? Ele começa a voltar para o centro, que é o self. E aí o que vai acontecer? Vou apagar aqui novamente. Ele começa a voltar. Ele começa a voltar, mas essa informação toda que ele ganhou, ele vem comprimindo. Então assim, ele não deixa ele não joga fora toda essa informação que a pessoa ganhou, porque essa informação é muito importante para que mantenha ela única, com a personalidade única dela, né? Então, isso que é o processo de individuação, né, que Jung falava, de iluminação, de unificação com o todo. E aí o ego vai voltando, vai comprimindo cada vez mais, até que uma hora ele se une, ele se integra ao self, né? Ele se integra ao self, né? Essa bolinha é nosso centro, né? Tá pequenininho aqui porque é uma questão de desenho, tá? Não tem como expressar isso de uma forma muito clara, né? Porque é algo abstrato. Mas aí, isso aqui é o que tem a nossa percepção toda da realidade. E aí quando ele chega aqui, o que acontece? Todo esse conteúdo que estava aqui se integra ao self. Então ele passa a servir, estar servindo completamente a esse centro. Esse centro passa a comandar o ego. E o ego passa a ser uma ferramenta para manifestar o self, para manifestar Deus. Então, quando a pessoa volta esse ego, cumprindo todas essas informações que já estão integradas ao self, a pessoa basicamente se torna Deus na Terra, andando por aí com uma personalidade única, individualizada, ok? O que é indivíduo? É que não tem separação. Quando a pessoa ainda está com o ego, né, ela tem separação entre ela e a consciência superior, e a consciência de Deus, divina. Mas quando ela se une, aí se torna indivíduo, porque não tem divisão, sem divisão, né? Então é isso que acontece. E aí, quando chega nesse momento, o self, como ele é o centro de harmonia da vida de qualquer uma pessoa, a pessoa manifesta apenas harmonia na vida dela. Então é isso que nós temos que fazer, focar nesse trabalho de voltar para o self, ok? E aí, respondendo a última pergunta aqui, como sentir o amor que cocria? Esse trabalho é feito através da integração das sombras, que é o desconhecimento da realidade, que seria o afastamento do ego. O afastamento do ego, ele vai gerando as sombras, ok? O afastamento do self, aliás, ele vai criando sombras, porque a pessoa vai acreditando cada vez mais no bem e no mal e tudo mais, e vai criando as crenças limitantes, que vai, quanto mais cresce o ego, mais cresce esse filtro, né? Então chega um momento que ela precisa limpar esse filtro para que a luz do self possa resplandecer através dela. Então, através dessa limpeza das sombras, dessa inconsciência, né, que é gerada através desses filtros que não deixam mostrar a realidade como ela através dessa limpeza, cada vez mais a pessoa vai se autoconhecendo e ela para de projetar isso no exterior. E através desse impedimento, quando você não vai mais projetando esses produtos inconscientes no exterior, você começa a amar a si e aos próximos também. Porque você para de ter algo em si do qual você não gosta, que seriam essas projeções, essas sombras, né, que você rejeita e tudo mais. E aí você para de projetar no outro também, caso ele tenha, né, aquelas pessoas da qual a gente olha para ela assim e sente aquele desgosto, é porque a gente está projetando uma sombra nossa na pessoa. Então a gente integra isso, que faz parte de nós, em nós mesmos. Então a gente para de julgar isso como algo certo ou errado, a gente aceita, integra, reconcilia, e aí a gente para de projetar no outro. Então é isso que vai trazer o amor, não é de um dia para o outro. E é esse amor que vai permitir que você volte para esse centro aqui
e aí vai ser Deus atuando, não vai ser você, não vai ser seu ego, vai ser Deus atuando como você, tá? Mas isso não é de um dia para o outro. Então é importante ter resiliência, é importante ser resignado para isso, tá? É para poucas pessoas, mas tem que ser para você, ok? Você tem que pensar dessa forma. É para poucos, mas é para mim. E é a partir dessa consciência que a gente vai explorando cada vez mais essa capacidade de cocriação, ok? E a lição de casa que eu tenho para vocês aqui é a seguinte: eu quero que vocês nessa semana, né, nesses próximos dias de vocês, tentem, sempre que acontecer uma situação ruim, uma situação negativa, respirar 10 vezes, né, quando você interpretar uma situação como negativa ali, que você se sentir meio estressado, você respirar 10 vezes e pensar o seguinte: esta percepção é apenas uma ilusão da minha mente carnal. Esta não é a realidade. A única realidade que existe é a realidade de Deus, o campo unificado. Chame como você preferir para te confortar naquele momento ali. E a partir dessa conscientização do campo unificado, de Deus, da consciência divina superior que me permeia, eu me tranquilizo, pois sei que todas as situações serão equalizadas no devido tempo. E estou confortável com esta confortável com essa conscientização. E agradece pelo aprendizado, ok? Então essa é a mensagem aí, a lição que eu queria dar para vocês poderem ajudar na reinterpretação aí. E na próxima aula nós falaremos sobre como expandir a consciência diariamente e como reconhecer e eliminar a autossabotagem. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Caso não tenham tido alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, tá? Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço, vejo vocês na próxima aula, um beijo.